Maria era uma mulher de sucesso, mas abriu mão de tudo por amor. Quando Rafael, o homem que ela ajudou a crescer, a trocou por uma ilusão, Maria caiu no abismo. Sozinha, ela enfrenta dificuldades que parecem insuperáveis. Será que ela encontrará forças para continuar? E Rafael? Será que ele fez as escolhas certas? Assista agora em O Despertar de Maria. Maria era uma mulher brilhante, reconhecida por sua criatividade e habilidade em conectar pessoas e marcas no mundo digital. Seu escritório refletia sua mente inquieta, cheio de inspirações e projetos que exibiam seu talento. Enquanto trabalhava, havia uma satisfação em seu rosto, mas também uma pequena sombra de inquietação, um sinal sutil de que, apesar do sucesso, algo estava faltando em sua vida. Foi em uma noite de outono, em um evento de networking, que Maria conheceu Rafael. Ele era diferente dos outros. Um homem com um olhar ambicioso, mas que carregava uma insegurança profunda. Maria, com sua sensibilidade, percebeu isso imediatamente. E enquanto conversavam, ela não pôde deixar de se sentir atraída por essa vulnerabilidade, vendo nele um potencial que poucos conseguiam enxergar. Com o passar do tempo, Maria e Rafael se tornaram inseparáveis. Ela o ajudou a crescer, compartilhando seu conhecimento e confiança. Rafael, que antes era inseguro, começou a ganhar destaque em sua carreira, mas Maria não percebia que, junto com o sucesso, vinha uma mudança sutil em sua personalidade. Ela ainda via nele o homem que ajudara a moldar, sem notar as primeiras faíscas de algo mais sombrio. A notícia da gravidez foi recebida com uma mistura de alegria e temor. Maria, sempre pragmática, sabia que equilibrar a carreira e a maternidade seria um desafio. Quando olhou para a ultrassonografia, as lágrimas que rolaram em seu rosto não eram apenas de felicidade, mas também de medo. Ela estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Movida pelo amor e pelo desejo de fazer o melhor para sua nova família, Maria decidiu abrir mão de sua carreira para se dedicar ao filho. Mas ao entregar sua carta de demissão, uma sombra de incerteza cruzou seu coração. O sorriso que ofereceu a Rafael ao final do dia escondia a tristeza e a dúvida que começavam a surgir dentro dela, como uma tempestade silenciosa à espera de um sinal. Nos primeiros meses após o nascimento de Miguel, Maria dedicava-se inteiramente ao seu filho. Era uma mãe amorosa, mas, por trás dos momentos de alegria, um vazio silencioso começava a crescer dentro dela. Maria sentia falta da mulher que era antes, da energia criativa e do desafio que sua carreira lhe proporcionava. Cada vez que olhava para o laptop fechado sobre a mesa, uma pontada de saudade misturada com frustração tomava conta de seu coração. Determinada a reconquistar sua identidade, Maria decidiu que era hora de voltar ao trabalho. Mas, ao enfrentar as duras realidades do mercado, ela percebeu que a sua pausa acabou custando caro. As rejeições constantes começaram a minar a sua confiança. O que antes era uma fonte de orgulho, agora parecia distante e inatingível. Cada não que recebia era como um golpe que deixava cicatrizes invisíveis, mas profundas. Enquanto Maria lutava em silêncio, Rafael florescia. A confiança que ele havia conquistado rapidamente se transformou em arrogância. Ele já não via em Maria a parceira de antes, e sim alguém que havia ficado para trás. Sua presença em casa se tornava cada vez mais fria, e suas palavras mais cortantes. As críticas veladas que fazia sobre as tentativas de Maria de voltar ao trabalho eram como facas, ferindo-a onde ela mais se sentia vulnerável. Foi nesse período de fragilidade que Rafael conheceu Isabela. Ela era tudo o que Maria não podia mais ser: jovem, livre e deslumbrante. Para Rafael, Isabela representava uma fuga,
uma chance de se sentir vivo novamente, longe das responsabilidades que agora desprezava. Ele não via que estava trocando uma parceria verdadeira por uma ilusão superficial, seduzido pelo brilho vazio que Isabela representava. A casa, antes cheia de vida, agora parecia fria e vazia. Maria sentia a distância crescente entre ela e Rafael como uma sombra que pairava sobre cada refeição silenciosa, sobre cada noite solitária. O homem que ela ajudara a construir estava se distanciando e uma nova realidade começava a se instalar, a de que ele já não era o mesmo e que algo ou alguém havia mudado para sempre a dinâmica de sua relação. Rafael, cada vez mais distante da vida familiar que um dia o confortou, começou a buscar refúgio em um mundo que lhe oferecia brilho e validação instantânea. Nesse mundo, encontrou Isabela, uma mulher que exalava luxo e superficialidade. Para Rafael, cada encontro com ela era como uma fuga desesperada da realidade que ele não queria mais enfrentar. Uma realidade que incluía as responsabilidades de pai e marido e a crescente sensação de que ele merecia mais. Após o almoço, sentavam-se em um café e Isabela fala com entusiasmo sobre sua vida cheia de glamour, enquanto Rafael, hipnotizado, absorve cada palavra. O que ele não percebe é que essa admiração está enraizada em sua própria insegurança e no desejo de se sentir valorizado de maneira superficial. A vida simples e genuína que ele tinha com Maria começa a parecer distante, como se pertencesse a outra pessoa. Isabela vivia de aparências, cercada por uma bolha de luxo que mascarava a superficialidade de sua existência. Seus dias eram um desfile interminável de imagens cuidadosamente fabricadas para as redes sociais, onde nada era autêntico. Rafael, deslumbrado por esse espetáculo, começou a acreditar que esse mundo de ilusões era onde ele verdadeiramente pertencia, sem perceber que estava trocando algo real por uma miragem. Rafael, agora completamente envolvido pela sedução de Isabela, foi gradualmente introduzido ao círculo social dela. Um mundo onde todos estavam preocupados apenas com aparências. Ele se sentia especial, desejado, como nunca. Mas a cada evento, a cada sorriso falso que ele encontrava, Rafael se afastava mais de Maria e do filho que deixara em casa, cegado pela atenção superficial que agora o alimentava. Enquanto Rafael e Isabela caminham pelo tapete vermelho, cercados por flashes de câmeras e olhares admirados, Rafael sorri, mas é um sorriso vazio, nascido do prazer momentâneo de ser visto e não de uma felicidade genuína. Ao mesmo tempo, em sua vida, Maria e Miguel vão ficando cada vez mais distante, sendo substituídos por esse novo mundo de brilho falso. No fundo, Rafael sabia que algo estava errado, mas a tentação de viver essa vida de aparências era forte demais. Ele escolheu ignorar os sentimentos de culpa, convencendo-se de que merecia tudo aquilo. Enquanto isso, Maria, em casa, sentia a ausência de Rafael como uma sombra que se alastrava, deixando-a sozinha com seus medos e incertezas. No ambiente luxuoso de Isabela, onde tudo parecia perfeito, Rafael encontrou uma nova forma de validação. Isabela o fazia sentir-se importante, mas tudo era cuidadosamente calculado. Para ela, Rafael era apenas mais um acessório, uma conquista a ser exibida e depois descartada. No entanto, Rafael, cego pela necessidade de se sentir desejado, não via a verdade. Ele estava se tornando uma marionete em um jogo onde ele era o único que não entendia as regras. O Rafael observa Isabela se arrumando, fascinado pelo luxo e pela confiança que ela exala. Ele sente que, ao lado dela, finalmente encontrou o reconhecimento que sempre desejou. Mas esse sentimento é apenas uma ilusão.
Rafael está se perdendo em um brilho que não lhe trará a felicidade verdadeira que ele espera alcançar. Rafael acreditava que estava finalmente vivendo a vida que sempre quis, mas na verdade estava apenas se afundando mais em um abismo de superficialidade. Para Isabela, ele era substituível, apenas mais um em sua coleção de troféus. E foi nesse mundo ilusório, onde nada era real, que Rafael tomou a decisão que destruiria o que restava de seu verdadeiro eu. A distância entre Maria e Rafael havia se tornado insuportável. Cada noite solitária, cada silêncio pesado entre eles, revelava o abismo que se formava. Maria sentia uma ausência profunda, um vazio que a consumia. Sabia que algo terrível estava por vir, mas o medo de encarar essa realidade a paralisava. Quando Rafael finalmente entrou pela porta naquela noite, seu olhar frio e distante confirmou seus piores temores. Rafael, agora completamente envolvido pelo mundo ilusório que Isabela lhe oferecia, decidiu que era hora de se libertar das amarras que acreditava o segurarem. Com uma frieza devastadora, ele pediu a separação. Para Maria, suas palavras foram como uma tempestade gelada, destruindo em segundos o que ela havia construído ao longo dos anos. O choque a imobilizou, enquanto o medo e a dor tomavam conta de seu coração. A traição de Rafael era mais do que ela podia suportar. Maria, sentada na beira da cama, sente o mundo desmoronar ao seu redor. O peso da realidade que a atinge é visível em seu rosto, enquanto lágrimas silenciosas começam a escorrer. A frieza de Rafael é uma lâmina afiada que a corta profundamente, deixando-a perdida e sem chão. Após a separação, Maria se viu submersa em um oceano de incertezas. A casa, que antes era um lar, agora parecia apenas um espaço vazio, ecoando a solidão que ela sentia. Sem a segurança financeira que Rafael fornecia, Maria se viu sozinha, carregando o peso do mundo nos ombros. A cada canto da casa, cada objeto, lembrava-lhe da vida que agora parecia tão distante, tão inacessível. O desespero começou a se infiltrar em sua alma, à medida que a realidade cruel de sua nova vida se instalava. As dificuldades financeiras logo se tornaram uma realidade esmagadora para Maria. O mercado de trabalho, antes tão familiar, agora parecia um campo de batalha implacável. Cada entrevista falhada, cada porta que se fechava, era como um novo golpe em sua autoestima já abalada. A rejeição era constante, e com Rafael cada vez mais ausente, Maria se sentia abandonada, carregando sozinha o fardo de sustentar a si mesma e a Miguel. A sensação de fracasso era avassaladora. Enquanto Maria caminha pelas ruas da cidade, entrando e saindo de escritórios, parece que sua energia está sendo drenada, deixando-a cada vez mais abatida. Sua postura, antes confiante, agora é marcada pela exaustão e pelo desespero. As rejeições acumulam-se como feridas abertas, deixando Maria em um estado de constante sofrimento e angústia. A nova realidade de Maria se manifestou de forma mais cruel no supermercado, onde ela se viu forçada a fazer escolhas impensáveis. Cada centavo precisava ser contado, cada item cuidadosamente avaliado. A profunda tristeza causada pelo fato de não poder dar a Miguel tudo o que ele precisava era um fardo pesado, mas Maria se esforçava para manter o rosto erguido. Ela não podia deixar que seu filho percebesse o quanto estavam sofrendo. No entanto, a dor de ser incapaz de proporcionar o melhor para Miguel era esmagadora, corroendo-a por dentro. À noite, quando Miguel finalmente adormecia, Maria se permitia desmoronar. As lágrimas que segurava durante o dia vinham à tona, silenciosas e desesperadas. A frustração, o medo e a solidão a envolviam, como uma sombra implacável que ela não conseguia afastar.
Maria se perguntava como sua vida havia chegado a esse ponto, como tudo o que um dia fora sólido agora parecia desmoronar ao seu redor. Ela se sentia à deriva, sem saber se algum dia conseguiria se reerguer dessa escuridão. E mais uma vez, sentada ao lado da cama de Miguel, observando-o dormir. As lágrimas escorrem por seu rosto enquanto ela encosta a cabeça na cama, exausta e desolada, imersa em um silêncio profundo e esmagador. A escuridão do quarto parece refletir a escuridão dentro dela, enquanto Maria se pergunta se algum dia encontrará uma saída para essa dor. No fundo do poço, onde a escuridão parecia não ter fim, Maria começou a perceber uma verdade simples, mas poderosa. A única pessoa que poderia salvá-la era ela mesma. A dor que a consumia se transformou lentamente em uma chama de determinação. Maria sabia que não podia continuar sendo uma vítima das circunstâncias, não podia permitir que Miguel crescesse vendo sua mãe ser derrotada pela vida. E foi a partir desse momento, sentada na mesa da cozinha, cercada por contas e papéis, que uma nova determinação surgiu em seus olhos. Ela começa a organizar os documentos, como se estivesse procurando maneiras de se reerguer. Com uma coragem renovada, Maria começou a buscar formas de se reconectar com o mundo que um dia fora seu. Ela retomou o contato com antigos colegas, pediu ajuda e começou a atualizar suas habilidades. Cada pequeno passo era uma vitória, uma prova de que ela ainda era capaz. E enquanto Maria reconquistava sua confiança, algo incrível começou a acontecer. Ela descobriu que sua história, sua luta, poderia inspirar outras mulheres. O antigo home office de Maria, antes um espaço abandonado, voltou a ganhar vida. Ela decidiu usar sua experiência, sua dor, para criar algo novo. Começou a compartilhar sua história e seus desafios em plataformas digitais, criando conteúdo que falava diretamente para mulheres que, como ela, enfrentavam batalhas silenciosas. Sua autenticidade, sua resiliência, tocaram profundamente aqueles que a ouviam. Maria passa grande parte do seu dia sentada em frente ao computador, criando vídeos e escrevendo textos inspiradores. Sua voz, antes silenciada pelo medo e pela dor, agora ressoa com uma força renovada. E rapidamente viu o seu trabalho sendo reconhecido online, com mensagens de apoio e gratidão chegando de outras mulheres que se identificam com sua história. Maria transformou sua dor em força, e sua força em uma mensagem de esperança. Seu público crescia, e com ele, sua autoestima. Ela estava reconstruindo sua vida, uma peça de cada vez, e o que antes parecia impossível agora começava a se tornar uma realidade. Maria finalmente sentiu que estava no controle de seu destino novamente. Enquanto Maria se reerguia, Rafael começou a sentir as consequências de suas escolhas. O brilho falso que ele tanto buscara ao lado de Isabela começou a desvanecer, revelando um vazio que ele não sabia como preencher. Isabela, sempre em busca de algo novo e excitante, começou a se cansar de Rafael. O homem que antes lhe parecia interessante agora era apenas mais uma figura desbotada em sua vida de aparências. E Rafael, sentado sozinho em um banco de parque, observando as famílias ao redor, começou a se sentir isolado, desconectado, enquanto observa pais brincando com seus filhos, que foi algo que ele abandonou. Um arrependimento crescente começa a tomar conta de seu rosto, enquanto ele percebe que o mundo ao seu redor está se movendo sem ele. A frieza e o desprezo que Rafael, uma vez, direcionou a Maria, agora voltavam para ele como um eco cruel. Isabela, entediada e sempre em busca de novidade, começou a tratá-lo com a mesma indiferença que ele havia mostrado para sua esposa. As conversas se tornaram breves, desprovidas de qualquer calor ou interesse. Para Isabela, Rafael havia se tornado um fardo, uma lembrança incômoda do que ela já não queria mais.
Rafael e Isabela estão no luxuoso apartamento dela, mas o ambiente, que antes parecia cheio de glamour, agora parece vazio e frio. Isabela mal presta atenção em Rafael, seu interesse claramente voltado para outra coisa ou outra pessoa. Rafael tenta iniciar uma conversa, mas Isabela o corta com respostas curtas e desinteressadas, deixando-o sentir a frieza da rejeição que ele tanto infligiu a Maria. Em eventos sociais, onde Rafael antes se sentia o centro das atenções, agora ele era apenas mais uma figura irrelevante, ignorada e descartada. Com Isabela, sempre à procura de algo novo, começou a se distanciar publicamente, deixando Rafael sozinho em meio à multidão. Ele sentiu na pele o que Maria havia sentido tantas vezes: a dor de ser deixado de lado, de ser tratado como se não tivesse importância. E foi quando Rafael começou a se sentir perdido e desconfortável, observando como Isabela facilmente se esquece de sua presença. Ele tenta se juntar a outras conversas, mas é ignorado, percebendo finalmente o vazio de suas conquistas fúteis. Finalmente, o que Rafael temia aconteceu. Isabela, sem nenhum remorso, decidiu que era hora de seguir em frente. Para ela, Rafael não passava de uma fase superada, um troféu que já havia perdido o brilho. Quando ele realmente entendeu o que estava acontecendo, era tarde demais. Isabela já havia encontrado alguém novo para ocupar o espaço que um dia fora dele. Isabela comunicou para Rafael a sua decisão, de forma fria e desapegada, deixando claro que ele não tem mais lugar em sua vida. Rafael, atordoado, percebe que está sendo descartado como algo sem valor. Ele tenta argumentar, mas Isabela, implacável, corta qualquer tentativa de reconciliação, deixando-o sozinho com a realidade de sua própria insignificância. Agora, Rafael se encontrava onde nunca imaginou estar, sozinho, isolado, sem ninguém a quem recorrer. O homem que um dia abandonou sua família em busca de uma felicidade ilusória, agora estava preso em seu próprio vazio, sem amor, sem propósito. Ele finalmente compreendeu o que havia perdido, mas o arrependimento era uma companhia amarga e silenciosa. Chegou a vez de Rafael estar sozinho em seu apartamento, que agora parece escuro e vazio. Ele olha ao redor, percebendo que tudo o que conquistou não lhe traz nenhuma alegria. O silêncio é ensurdecedor, e Rafael, mergulhado em arrependimento, entende que está pagando o preço por suas escolhas. Enquanto Rafael enfrentava as sombras de suas escolhas, Maria e Miguel seguiam em frente, livres das correntes do passado. A casa, agora cheia de luz e vida, era um reflexo da nova realidade de Maria. Uma vida construída sobre a força, a resiliência e o amor que ela redescobriu em si mesma. O que Rafael havia perdido, Maria encontrou e transformou em algo belo e duradouro. E ao olhar para Miguel com amor e orgulho, ela tem a certeza de que, apesar de tudo, conseguiu criar um lar feliz e seguro para eles dois. Que Maria finalmente encontrou sua paz, enquanto Rafael foi deixado para enfrentar os fantasmas de seu passado. E assim, as escolhas de cada um os levaram a destinos opostos, provando que o que semeamos na vida inevitavelmente volta para nós. Para Maria, isso significava um novo começo. Para Rafael, uma lição dolorosa de arrependimento e perda. E assim, chegamos ao final desse episódio. Inscreva-se no canal, ative as notificações de novos episódios e deixe o seu like. E se você deseja assistir mais episódios como esse, clique na nossa playlist.